Então, boa noite a todos. É uma satisfação recebê-los na nossa casa. Há quase 40 anos está aqui para divulgar a doutrina espírita e atender às nossas necessidades espirituais. Nós vamos iniciar com a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe e agradecendo por essa casa que há tanto tempo nos consola, nos conforta e nos mostra o caminho seguindo Jesus. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e queremos pedir a sua bênção para que saímos daqui levando os ensinamentos da noite. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por esse momento. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo do nosso companheiro Sérgio Luiz Pacheco. Há muito tempo trabalhando na nossa casa, ele que veio do estado do Rio de Janeiro, e ele é advogado e engenheiro também, né? E há muito tempo divulgando a doutrina espírita na nossa casa, nas casas aqui da nossa região e inclusive na Federação Espírita. O Pacheco vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pilares da doutrina espírita. Pacheco, por favor. Boa noite a todos, e boa tarde e bom dia aos que estão na internet, né? Porque, lembrando que a gente tem o costume sempre no dia seguinte, na medida do possível, se não passar algum problema técnico, e nós pedimos desculpas, mas nós buscamos colocar a gravação desta palestra na internet para quem quiser assistir. Pois bem, gente, o tema de hoje, como o nosso querido companheiro Péricles anunciou, pluralidade dos mundos habitados, ele mesmo diz que é um dos pilares da doutrina espírita. E é verdade, porque entre os estudiosos do espiritismo observam que a doutrina tem 5 pilares ou 5 grandes princípios que a gente observa nos nossos estudos e fundamenta também as nossas pesquisas, as nossas ideias. O primeiro grande princípio, vamos relembrá-los, é a existência de Deus. E essa é a preocupação primeira, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental da doutrina espírita, aquela obra que contém a doutrina espírita, a primeira questão é exatamente relacionada a Deus, que é Deus, a existência de Deus é ali, de início, questionada por Allan Kardec. Os espíritos respondem que a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então esse é o grande princípio. Nós, espíritas, temos como princípio a crença em Deus. E Allan Kardec não é apenas algo imposto. Ele vai ser trabalhado especialmente nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. Vai falar dos atributos da divindade, vai trazer de uma forma muito lógica o que a crença em Deus, o que há um Deus, o que há o Criador. O segundo grande princípio é o princípio que diz que nós somos espíritos, que há espíritos. É a existência e mais do que existência, é a sobrevivência do espírito. Sobrevivência com relação a quê? Ao chamado fenômeno da morte.
O espírito é indestrutível. Ele não só existe, como é indestrutível. Indestrutível. Ele permanece além da morte física. A nossa essência é espiritual. Aprendemos, e a gente vai observar também no livro dos Espíritos, logo no início, na introdução, Allan Kardec se preocupa, inclusive, de direcionando o que ele está entendendo, por exemplo, por alma. E nós vamos aprender que a alma é o espírito encarnado. E o espírito desencarnado, a gente costuma chamar o alma desencarnada como espírito. Essa existência e sobrevivência é um dos pilares também da doutrina espírita. Porque nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Isso é fundamental. Mas até aí, a doutrina espírita, ela tem em comum com tantas outras visões espiritualistas, não é verdade? Mas há outros princípios. O outro princípio é aquele que os espíritos, portanto, aqueles que estão desencarnados, que são almas desencarnadas, eles sobrevivem e eles também se comunicam. Há intercâmbio entre chamado dois planos, o mundo daqueles que estão encarnados, que estão no corpo, e aqueles que não têm mais o corpo. Esse princípio ele é tão fundamental na doutrina espírita que a doutrina ela surge desse princípio, dos fenômenos de comunicação, de intercâmbio entre os dois planos. Vamos lembrar que lá no século XIX, depois de uma série de fenômenos, os fenômenos apareceram lá nos Estados Unidos, de Heidelberg, e depois fenômenos chamados mesas girantes. Aquilo que se manifestava, que provocava o fenômeno, a causa do fenômeno, a própria causa, logo conseguiu estabelecer uma espécie de comunicação, ainda que rudimentar, ainda por códigos, por alfabetos, por pancadas, aquela causa diz que eram espíritos que tinham vivido na Terra. Por exemplo, no fenômeno das irmãs Fox, em Heidelberg, o espírito, por exemplo, naquele alfabeto rudimentar, ele se identifica. Ele diz que o nome dele era Charles Rosman, que havia sido assassinado naquela casa em tempos passados, com os antigos moradores. Ele era um mercador. E depois se buscou o corpo, não se achou. E somente se deu em 1949. Somente no ano de 1904 acharam o corpo de Charles Rosman. Porque o espírito não tinha conhecimento de onde tinha sido enterrado. Observem, esses fenômenos e esse intercâmbio é um dos princípios pilares da doutrina espírita. Portanto, há comunicabilidade com o mundo dos espíritos. O outro pilar, o outro grande princípio, é o princípio da pluralidade das existências. Somos espíritos, indestrutível, mas todos nós viajores da evolução, buscando o progresso moral. Porque o espírito só vai crescer do ponto de vista espiritual com o seu progresso moral. Não há como o espírito colocar uma condição evolutiva maior, mais elevada provavelmente, uma espécie de passe de mágica, ou por uma graça. Isso não acontece. Nós aprendemos, o espírito é criado simples e ignorante, em algum momento, sobrevive à morte do corpo físico e progride. E para ele progredir, uma única existência é impossível que se faça essa trajetória do espírito simples e ignorante ao mais alto grau de evolução, que é chamado de espírito puro. É impossível que se dê uma única existência. Se a gente pegar uma existência de
longos anos, vamos dizer, alguém que atinja 100 anos, 100 e poucos anos, não será suficiente. Não será suficiente. E a gente aprende esse princípio da pluralidade da existência. Os espíritos reencarnam. Os espíritos retornam à existência terrena para que possam fazer o seu progresso. Dentro de uma lei de causa e efeito. É uma lei divina. Isso vai abandonar, portanto, aquelas ideias antigas de penas eternas que a doutrina espírita não abraça. Há sempre uma possibilidade de recuperação, mas ela se dará, na prática, por múltiplas existências. É a reencarnação. Allan Kardec chega a dizer que, mesmo que os espíritos não tivessem apresentado a ideia da reencarnação, seria mais lógico do ponto de vista de justiça divina. E, finalmente, o seu quinto grande princípio é exatamente este, que aqui está: a pluralidade dos mundos habitados. Existe Deus, somos espíritos, sobrevivemos, né? Nos comunicamos, intercâmbio, progredimos em várias existências. E onde que nós encarnamos? Nos diversos mundos habitados. Aí nós vamos, puxa, mas nós progredimos, reencarnando em vários mundos, não apenas nesse mundinho chamado Terra. Pois é isso que eu estou dizendo. É isso que vai falar. Os espíritos vão nos ensinar isso. E nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Não como mera curiosidade, mas do ponto de vista de uma reflexão filosófica sobre essa questão. Tá? A primeira questão filosófica que eu vou trazer, esse vídeo é disponível, talvez você ache pela internet, mas para a gente ter uma dimensão da nós, como nós nos situamos no universo. Tá? Vamos ver aqui. Se funcionar, seria ótimo. Né? Não. Ele resolveu conspirar. Mas nós... Não estamos funcionando. Infelizmente. Esse vídeo, talvez vocês busquem o micro e o macro. Ele, a partir da moça bonita que ele está deitado, ele sai, ele vai se afastando, se afastando, se afastando, aparece o planeta o sistema solar, aí vai aumentando, ali está em uma espécie de uma régua, dizendo as distâncias, vai mostrando o sistema solar, vai mostrando a galáxia, vai mostrando a Via Láctea, né? Vai mostrando outras e vai botando ali milhões de anos-luz. E depois vai fazendo ao contrário, ele volta, aí no olho da moça ali, ele vai entrar pelo olho da moça, vai mostrar a córnea, vai mostrar a retina, vai entrando os vasos, e vai entrando não as medidas na ordem menor, em microns, e vai diminuindo, mostrando que há todo o universo macro e há todo o universo micro, o que vai mostrar a grandeza de Deus. Lembra a causa primária? Inteligência suprema? Pois é. Esse é o nosso contexto. Tudo isso é para mostrar que nós somos o pontinho, do pontinho, do pontinho. Talvez menos ainda.
Está aqui o Pérez, que é professor de matemática, um infinitésimo. Né? Um infinitésimo, menos que um infinitésimo. Então, observe, né, pequenininho, e a nossa reflexão diante dessa imensidão, para o macro e para o micro. E quando a gente vai falar e abordar essas questões, que são questões que beiram sempre as posições científicas, as observações científicas, as observações astronômicas, a gente precisa ter sempre um cuidado e lembrar uma das características essenciais da doutrina espírita, que é a característica progressiva da doutrina espírita. O que é isso? É o que está no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita. O livro A Gênese, aliás, não se chama só A Gênese. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A primeira parte da Gênese, Kardec vai trazer, inclusive, várias questões de ordem científica. Uma observação de que uma visão, por exemplo, do século XIX. Então, muitos daqui ali vão estudar aquela primeira parte e vão colocar certamente um ou outro, né, observação, uma outra crítica, mas é algo colocado ali diante de uma realidade do século XIX. A segunda parte vai falar dos milagres, que não são sobrenaturais, e aqui a gente faz a propaganda sempre da obra. E a terceira parte das predições segundo o Espiritismo. Tá? E logo no primeiro capítulo, olha o que Kardec coloca como característica essencial da doutrina espírita. Caminhando par a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Eu, pessoalmente, desconheço, talvez uma doutrina filosófica religiosa com esse compromisso. Não conheço. Não é que não exista. Eu não conheço, talvez por ignorância minha. Né? Assumo aqui a minha, mas eu não conheço. Porque o Espiritismo caminha para a par com a ciência, não vem para negar a ciência. Ele diz muito claro, nessa obra em especial, que a ciência tem o seu lugar, o Espiritismo é uma ciência de observação, onde tem por fundamento o objeto do estudo que é o Espírito, que não é fundamento do estudo da ciência convencional. Mas não está para negar. E a gente observa isso muito no nosso meio, né? As pessoas mais empolgadas, olha, está vendo, a ciência está reconhecendo. A ciência faz o papel dela. A hora que a ciência reconhecer alguns, e em vários pontos até reconhece questões de ordem espiritual, que bom, maravilhoso. Mas o nosso compromisso é estudar a doutrina do Espírito, e o nosso compromisso é estudar a ciência também. E saber que uma caminha junto com a outra, uma exclui a outra. E a gente fala isso, que a história do pensamento religioso é exatamente contrário a isso, né? É exatamente as posições religiosas querendo combater a ciência. E todas as vezes que assim fizeram, acabaram se desmoralizando. Não é verdade? Não é? Lembra que a Terra já foi o centro do universo. A Terra já foi plana. E tudo mais. Né? Galileu teve que rever o que tinha falado. E vai assim por diante. Hoje o pensamento religioso também é claro, né? Mas isso é característica. Então, qualquer situação que se mostra a doutrina espírita em erro, ela se modificará. Simples assim. Ela se modificará. Que mostra, inclusive, humildade para aqueles que têm o compromisso de estudar a doutrina espírita. Quando vamos no Livro dos Espíritos, e nós vamos ver que esse tema ele é tratado no Livro dos Espíritos
na questão da formação dos mundos, logo na primeira parte, vai tratar da pluralidade dos mundos habitados. Logo na primeira, algumas questões vão tratar disso daí. Depois essa questão será retomada na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é da vida espírita ou da vida do mundo dos espíritos ou do mundo espírita. Vai ser tratado junto com o princípio da pluralidade das existências, mostrando que há a pluralidade dos mundos habitados e que a pluralidade das existências sendo múltiplas, elas se dão não apenas na Terra, como outros mundos também. Depois esse tema será exaustivamente trabalhado em um capítulo inteiro, que é o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo exatamente com esse nome, pluralidade dos mundos habitados. Então é de lá que nós vamos trazer alguns elementos que orientem as nossas ideias. Tá? Então, na questão 55 do Livro dos Espíritos, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Os Espíritos respondem que sim, eles são habitados. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. E assim vai adiante a respeito. Então, de alguma forma, os mundos são habitados. Mas como será esse de alguma forma? Nós vamos entender. Né? Observando que a ciência cada vez mais procura exatamente isso. O que a ciência em geral, os pesquisadores procuram com as sondas espaciais, com os estudos, com observação? Os elementos que promovem a vida orgânica como na Terra, não é verdade? Um dos elementos que se busca é a água. É buscar água. Então, quando encontram água, ou ainda que seja água na sua forma de gelo, congelada, é água. Então, daí levanta sempre quem sabe, pode ser, há sempre as discussões de Jesus. Mas repare que os Espíritos não estão falando tão somente isso, estão falando de uma forma muito mais geral. Está em determinados padrões e parâmetros que nós normalmente nos apoiamos. Não é que isso esteja contra a ciência, ao contrário, está ao lado da ciência, mas vamos lá. Aí, vamos então, agora mergulhar no texto evangélico, em que Jesus também nos dá uma dica com relação a essa questão. Nós vamos no Evangelho de João, logo no início do capítulo 14. Aquele mesmo capítulo que Jesus nos promete o chamado Consolador, que é a doutrina espírita. O Consolador prometido está exatamente no Evangelho de João, no capítulo 14. Logo os 3 primeiros versículos, Jesus assim ensina: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou no teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês podem observar que esses 3 primeiros versículos, eles são profundos, mas também são muito genéricos. O que Jesus aqui coloca qualquer interpretação é uma gama de possibilidades, ou pelo menos 2 grandes possibilidades. Se a gente tiver possibilidades, interpretações secundárias, mas tem 2 pelo menos. Você tem uma interpretação que a casa do Pai, quer dizer, o universo tem muitas moradas. Quem mora em quê? Só faz sentido alguém morar.
que seja inteligência. Uma pedra não mora. É verdade? Não vai morar numa pedra mineral. Há um outro entendimento principal que também diz assim, mas Jesus pode estar se referindo ao mundo dos espíritos, que também é morada dos espíritos. É verdade. Só que ainda há uma terceira grande possibilidade da gente juntar essas duas ideias. E é o que a doutrina espírita vai tentar mostrar. Essas duas possibilidades. Então, vamos ver como Allan Kardec trabalha essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele capítulo 3. A casa do Pai é o universo. As diferenças moradas são os mundos que circundam no espaço definido e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Olha a morada. Morada correspondente ao seu adiantamento. Uma pedra não mora. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Lembrar que esse termo erraticidade são os espíritos errantes. São espíritos que ainda necessitam de várias encarnações. E entre uma encarnação e outra, esse espaço, que é o chamado no espiritual, é chamado pelos espíritos de erraticidade. Tá? Então pode Jesus também, sim. Mas vamos à questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, sem que se há tem organizações diferentes, os seres que nos habitam. Olha como é que Kardec vai detalhando. Mas espera aí, e a gente, uma questão hoje, a gente olha, meu Deus do céu, tem nada a ver poder ter uma vida na Terra. Os espíritos, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros do ar. Daqui os espíritos abrem, então, a possibilidade da gente modificar determinados paradigmas, inclusive de ciência e de observação. Até porque, como é que a gente não registra os espíritos? Pelas condições materiais normais. Não estou falando aqui dos médios que registram, mas em geral. Eles estão numa situação vibratória diferente. Eles se despojaram do corpo. O espírito diz que o espírito está envolvido no chamado perispírito, ou seja, do corpo do espírito. Que é um corpo que os espíritos falam que tem um elemento material mais sutil, não com a matéria grosseira. E a gente não consegue registrar porque estão em padrões vibratórios. E nem por causa disso os espíritos deixam de existir. E nem por causa disso o plano espiritual deixa de existir. E o plano espiritual é descrito por vários espíritos como riquíssimo, belíssimo, inclusive. Estão em situação vibratória diferente. E cito o exemplo, Allan Kardec vai falar, se nós nunca tivéssemos visto os peixes, por exemplo, olha a ideia que a gente, alguém falasse para nós, olha, tem seres animais que vivem na água. Se nunca houvesse tido a possibilidade de ver um peixe, certamente nós ficaríamos como peixe. Eu consigo entrar na água, eu não consigo respirar, eu vou me afogar. Então faz essa comparação, uma comparação simbólica, para a gente entender que os peixes estão lá e inúteis, inclusive, de oxigênio derretido, tem as guerras e tudo mais, tem os biólogos aí para nos ensinar isso. Tá? A questão 58 é os mundos mais afastados do Sol.
estarão privados de luz e calor, por motivo desse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela. Isso é uma questão que todos nós fazemos. A Terra é o terceiro planeta. Quanto mais afastado do Sol, mais frio é. E quanto mais perto do Sol, mais quente é. Isso torna a vida impossível. Não é? A vida, como nós entendemos, correto. Mas nós não sabemos as reais e as dimensões de tantas outras existências. É isso que a gente quer dizer. Ninguém aqui está dizendo que tem vida aqui, tem vida por lá, tem vida no planeta. Não estamos dizendo isso. Nós estamos refletindo as possibilidades do campo filosófico. Os espíritos estão nos apresentando. Tá? E vamos ver a resposta. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconheceis e bem mais importante do que cabe desempenhar na Terra. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria, que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica aos vossos. Aqui a gente chama, está pensando um pouco, não é só isso que tem no universo. Olha que os espíritos estão compreendendo. E não estão dizendo necessariamente que tem vida dessa forma daquela de Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Não estão entrando nisso daí. Depois até vamos falar sobre essa questão aí, que é muito falada, é muito discutida. Mas, por exemplo, para a gente abrir a nossa cabeça, o estudante, os requisitos básicos para um bom estudo é abrir a cabeça. Né? Na questão 181, agora vamos adiantar um pouco para a segunda parte dos Espíritos. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos. Olha como Kardec vai trabalhar essa questão. Porque a gente sente necessidade, né? A gente quer ver uma pessoa igual. A gente já sabe que os Espíritos falaram, olha, não dá para achar que um planeta, naquele micro, naquele macro, somente o planeta Terra vai ser contemplado. Foge a nossa razão e a nossa cabeça. É uma questão também matemática, né? A probabilidade disso daí, pelo amor de Deus, somente um universo que a gente considera, inclusive, infinito, por definição. E olha que os Espíritos respondem, fora de dúvida, que tem corpos, porque o Espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse voltauro, porém, é mais ou menos material, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer. Então, os Espíritos estão dizendo que os nossos corpos não são iguais, são mais ou menos materiais. A ponto que o corpo vai deixando cada vez menos sendo matéria, sendo mais sutil, até que seja apenas um perispírito. Que é o plano espiritual, ou são os mundos espíritos. Vão habitar apenas com o seu perispírito. É o que diz a questão 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, que é o envoltório do espírito. Os espíritos respondem que há. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos. Observe que ele está falando do local onde os espíritos podem. Como é que os espíritos podem estar nesse mundo? Como é que é o corpo? Como é que é o corpo assim? Como teórico, entendendo que os corpos não são iguais, que não são necessariamente dessa forma daquela,
é que os próprios espíritos, conforme a sua configuração moral, o seu progresso moral, vão habitar determinados mundos de uma ou de outra forma. Na progressão máxima, que são chamados de espíritos puros, já que Allan Kardec propõe uma classificação de espíritos entre os itens 100 e 113 do Livro dos Espíritos, de forma muito didática, para a gente entender até a relação das comunicações que a gente recebe, que divide em 3 tipos, 3 grandes grupos: os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Né? Não é uma classificação necessariamente absoluta, há uma certa divisão tênue, mas é uma classificação para a gente saber. E esses espíritos, eles vão precisar estar em mundos, seja na chamada erraticidade, ou encarnados em mundos conforme a sua necessidade e conforme o seu progresso moral. Portanto, assim como os espíritos têm uma classificação, os espíritos sugerem também uma classificação dos mundos, conforme os espíritos habitam diante das suas necessidades espirituais. Né? Então, vamos lá ver uma classificação trinária, geral, 3. Também não é absoluta a divisão, é tênue, né? É gradativa. Mas vamos ver, para a nossa ideia, uma visão muito didática de Allan Kardec, que era educador. Os mundos chamados inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores. Os inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. O que é a vida moral? É a característica essencial do espírito. A vida moral é aquela vida que faz que a gente decida, escolha entre o bem e o mal. A gente tem a percepção. A gente tem a consciência do nosso eu. Tal como Descartes existe, temos o mal existe. A gente tendo essa capacidade de cogitar, a gente vai poder fazer escolhas de ordem moral. Moral não se lembra como moralidade, tá? É moral no sentido de distinguir aquilo que é bem, aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que vai prejudicar os outros. Quando, por exemplo, o animal está em função do seu instinto, atacando a sua presa, ele está buscando uma necessidade fisiológica de se alimentar. O animal não é capaz de cogitar, puxa, coitado, eu vou matá-lo, eu vou pegar na jugular, né, ferindo, ele vai sangrar. Isso é próprio da gente, porque a gente cogita. Né? E às vezes também é próprio da gente, a gente faz questão de não cogitar coisa nenhuma, porque o nosso egoísmo fala mais alto. Então a gente faz aquilo que é interessante para nós. E a gente está pouco se lixando das consequências com relação aos outros. São consequências morais. Os mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Aquela escolha entre bem e mal. Superiores. O corpo dos seres nada tem de materialidade terrestre. A vida é espiritualizada. E a gente vai observando, então os espíritos vão nos sugerindo que nos mundos superiores, na verdade, é a habitação dos espíritos realmente no mundo espiritual. Já que a gente observa que, quando se fala dos espíritos puros, então, ainda que um espírito puro possa encarnar na Terra em caráter missionário. Exemplo, Jesus. Tá? E aí vai uma outra classificação para a gente entender mais ainda. Classificação que normalmente a gente escuta falar mais quando estuda os mundos primitivos, os mundos de expiação de provas, os provas de expiações, os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos. Né? Então observe, a gente escuta falar que a Terra é um planeta de provas e de expiações, porque aqui encarnam espíritos
com necessidade de provas, necessidades expiatórias. Expiações, lembra? Conceito proposto pelo Espírito Emmanuel no livro Consolador. Expiação é pena imposta ao Espírito Revelado. Não que Deus seja um julgador mau ou alguma coisa assim. É a aplicação da lei. Tão somente. É o retorno dos atos de perícia que voltam na condição da dor quando não são superados pelo amor. Aliás, o amor cobre uma multidão de pecados, já nos disse Pedro, né, na sua segunda epístola. O amor cobre uma multidão de pecados. E a terra é classificada como um mundo de provas e expiações. Mas há também os mundos primitivos. E a terra não é mais mundo primitivo. Dizem os Espíritos, então, que ali estavam os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da humanidade. A Terra já foi um mundo primitivo, lá no seu início. Os primeiros humanoides estavam caminhando aqui, como um mundo ainda primitivo. Bota tempo nisso aí. Os primeiros homens, as primeiras sociedades, aqueles homens lá na caverna, aqueles homens já andavam em pé, já andavam eretos, já conseguiam pensar e raciocinar ainda naquele momento, e já eram espíritos. Aqui estavam no mundo primitivo. O mundo deixa de ser primitivo, dizem os espíritos, quando deixa de receber espíritos da primeira encarnação, ou das primeiras encarnações. Aí começa a ser um mundo de provas e expiações que a Terra até hoje imagina. Quando é que a Terra deixa de ser um mundo primitivo? Nós não sabemos localizar. Mas tem remotos. E um dos elementos que nos informam é que provavelmente, a partir do desenvolvimento da escrita, por exemplo. Aliás, a história começa a ser contada a partir da história pela escrita. Antes, a chamada pré-história, permitiu, a não ser as figuras, representações, ainda muito rudimentares. A partir da escrita, sim, aí você tem a certeza de que este mundo não é mais primitivo. E já é uma elaboração bem mais trabalhada do ponto de vista intelectual. A escrita, então, é um dos fatos demarcadores, não é necessariamente, né, por isso que eu digo, é muito tênue a direção. Mas desde aquele época até agora nós somos, pois é, nós somos. Muito se escuta falar, nós estamos numa fase de transição. Quem já não ouviu falar isso? Que delícia uma transição, não é isso? Pois é, mas só que a parte de transição, infelizmente, não é assim, estalar de dedo, não tem data. Né? A natureza não dá saltos, é resultado de um processo. Dos espíritos que estão aqui encarnados, e os desígnios maiores que fazem, lembra da reencarnação em mundos? Fazem que espíritos que habitam em determinado mundo vão habitar em outro mundo para auxiliar na progressão daquele mundo. Exemplo que é dado pelos espíritos dão, que são muito conhecidos, são chamados espíritos exelados de capela. Lá na constelação do Estrela da Vida existia uma terra que chegava ao grau de progressão no mundo, passava a ser um mundo de regeneração. E os espíritos ali não tinham condições de ali permanecer. E vieram reencarnar na terra. Uma leva de espíritos muito grande, eles não sabem precisar, não sabem fazer um mundo, mas a gente sabe uma leva de espíritos. Coincidentemente, vários espíritos falam, Emmanuel trabalha nessa questão do dilatamento da luz, sugere que provavelmente eles vieram junto com esse desenvolvimento da escrita em várias civilizações. E aquele mundo, então, não poderia eles continuarem lá, porque não tinham
condição moral para permanecer naquele mundo. Então eles reencarnam. É uma expiação? Não deixa de ser uma expiação. Mas auxiliam também no progresso desse mundo. Você como é que é o mecanismo de um processo evolutivo muito mais amplo, muito mais amoroso, inclusive. Não apenas evidente. Quando a gente observa histórias e tradições como o paraíso perdido, são reminiscências, os espíritos dizem, de mundos passados que não puderam continuar, era o paraíso perdido. Quase todas as culturas nossas têm uma história tipo Adamiel, tipo paraíso perdido. Várias civilizações. Entre a nossa cultura indígena existem histórias muito semelhantes. Olha como é que vai se dando o nosso progresso e o progresso dos mundos. Não o mundo que vai progredir. Os espíritos que nele habitam são mais adequados e o mundo, fisicamente também, acaba estando adequado também a esses espíritos. É impossível, por exemplo, espíritos mais evoluídos, progressivamente, um progresso moral mais elevado, estarem no mundo destruindo o próprio mundo. Na verdade, isso é tipo de planeta de provas e expiações. Por isso que a gente fala em sustentabilidade, né? Usar o recurso sem destruir o recurso de uma forma equilibrada. Isso é progresso moral. E um mundo de expiação e de provas é o mal domina. A terra pertence a Deus de expiações e provas, razão para ir vive o homem de braços por tantas misérias. Se a gente colocar uma balancinha de bem e de mal, não de uma forma maniqueísta, é o que prepondera. No espírito, no mundo primitivo, não vai muito sentido ainda essa balança. Mas quando essa balança começa a pesar mais os equívocos, os vícios, as paixões, ainda é um mundo de provas e expiações. Quando essa balança começa a se equilibrar, são chamados mundos regeneradores. Essa transição, que vai fazer a transição de um mundo para outro. As almas que ainda têm de expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Não é um mundo perfeito, o mundo de regeneração. Aí o mundo de regeneração vão progredir, os espíritos vão progredir para mundos felizes. O bem se sobrepõe ao mal. O que acontece com aquela balança? Se no mundo regenerador se equilibrou, ou se equilibra, nos mundos felizes, ela pesa mais do bem. Não há muito o que se falar do mal. E os mundos celestes e divinos, morada dos espíritos depurados e dos espíritos puros. Aqueles que habitam, não mais de necessidade expiatória, porque não tem nada a receber em troca de equívocos, porque não cometem mais equívocos. O exemplo é Jesus, questão 625, pedindo do Espírito. Modelo de perfeição da humanidade. Desde Jesus. O mais belo modelo dele é Jesus. O Espírito Santo. Ainda, que é o único Espírito puro que esteve em nós. Isso não diminui nenhuma outra religião, por exemplo, no mundo cristão. E todos estão dentro do mesmo amor do próprio Cristo, que é o governador espiritual da terra. Não diminui em nada, nem de respeito, em nenhuma forma, outros pensamentos religiosos que não são cristãos. Mas estão dentro da mesma lei, dentro da lei do amor. E aí a gente vai entendendo, então, que por que essa migração se dá dentro do propósito evolutivo e está lá na questão 172. As nossas diversas existências corporais vivemos na Terra? Não, vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Cabe a nós,
mudar essa situação. Como? Primeiro, individualmente. A gente não pode cobrar o progresso evolutivo do outro, mas a gente cabe cobrar o nosso progresso evolutivo. Queres um mundo melhor? Todos nós queremos, né? Passamos a nossa parte para isso melhor. Queres a paz, tanta guerra, tanto conflito? Absurdo nesse mundo, característica de um mundo de provas e expiações. Vamos acabar com as guerras? Óbvio que vamos acabar. Mas começa pacificando o nosso coração. Começa a trabalhar as próprias condutas, para que sejam condutas de pacificação, de amorosidade. Não queres a guerra? Vibra pela paz. Atua pela paz, ora pela paz, dá o teu testemunho pela paz. Só assim a gente vai conseguir fazer a nossa parte e crescer moralmente e auxiliar o mundo também na sua transformação. Porque é muito lindo e maravilhoso a gente achar, meu Deus do céu, uma grande transição. Esse mundo vai deixar de entender, mas eu estarei aqui. Está dependendo dele fazer com o espelho. E aí? E eu? Eu terei que ser um exilado de capela, como foi no passado. E que é uma bênção, né? Uma bênção de vida. Uma oportunidade. Ninguém foi condenado por fogo eterno. Oportunidade de trabalho. Entenderam os questionamentos? Entenderam que quando a gente estuda tolerância, não é para a gente ficar meramente questionando. Tem vida aqui, tem vida ali, não sei o quê. E vocês poderiam dizer o seguinte: mas a gente já ouviu falar que tem vida em Júpiter, o Júpiter é melhor. Tem vários artigos excelentes que a gente. Kardec trabalha no condicional, dizem. Os espíritos superiores que trabalharam de várias, sempre trabalham dessa forma como a gente colocou aqui, em tese. Por quê? Porque a gente não tem condições de tomar, a não ser aquilo que os espíritos falaram. É possível? É razoável? É, pode ser. Mas não é isso que vai nos interessar. O que vai interessar é o seguinte: o papel que nós temos a desempenhar na nosso progresso, na nossa progressão e na progressão dos mundos do qual a gente faz parte. É assim que os espíritos traçaram. Santo Agostinho, por exemplo, dá todas essas questões. E olha como Santo Agostinho se revela. Olha como a bela, um espírito tão elevado como Santo Agostinho. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se pode denominar regeneradores. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso da prece. Aquela prece que Santo Agostinho falou: olha, visita o teu interior, analisa as tuas ações naquele dia, os teus pensamentos, se foram felizes, se foram infelizes, se prejudicou alguém, se está em dívida com alguém, se você perdoou. Então, nessa reflexão, ele está dizendo: contemplar após a noite, a hora do repouso da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai em vós mesmos quais as que conduzem a Deus. E pedi que o mundo, o regenerador, vos abra seu seio após a expiação na terra. Olha que profunda, após a expiação, porque não tem como soltar, queimar etapas. Então, logo, seja possível zerar as nossas expiações, e as expiações a gente zera ou pela dor, pelo sofrimento, mas também pelo amor, que é capaz de cumprir o sofrimento.
Se nós não queimarmos isso, como quem está esperando o mundo de regeneração? Abra seu seio após a expiação. Quer dizer, queima, termina essa etapa, e aí sim você vai expirar. E vai rogar a Deus todas as forças para fazer a sua parte na seara do bem e do amor, como exemplo, como vivenciou o Espírito como chamado Jesus. Esse é o nosso. Eu não sei se eu trouxe aqui, para terminar, uma fala do nosso querido Raul Teixeira, que ainda estará aqui, os 40 anos da Sociedade Espírita de Renovação, em setembro, ele será convidado. Esse é um grande gerador de espírito, um grande médium, e que ele, um dos fundadores de nossa casa, que sofreu um AVC há muitos anos já, mesmo AVC se recuperou, hoje está falando, está já fazendo palestra, provavelmente fará uma palestra para a gente. Nosso querido Raul. Eu não sei se eu vou dizer outro, eu não consegui. Vamos ver se eu. Esse eu consegui. Os espíritos trabalharam com o nosso querido Raul, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Para que todos possam ouvir. Ele dá uma resposta para essa questão de mundos habitados, isso é muito interessante. E depois, no outro vídeo, ele vai fazer uma prece belíssima do Pai Nosso. O Pai Nosso, falando das luzes sóis infinitos, né? Então, nós vamos encerrar a nossa fala do Raul com esse estudo. Desde todos os tempos, a comunidade da Terra teve a ideia de que seres de outros mundos vinham para cá. Desde os desenhos encontrados nas pedras, com seres de capacetes, nós podemos admitir que os antigos tinham essa crença de que a Terra era periodicamente visitada por seres de outros planetas. A informação do mundo espiritual é de que, de outras galáxias, de outros sistemas planetários, vieram seres para nascer na Terra e para impulsionar aqui na Terra o progresso do mundo, dando aos nativos do planeta terrestre as suas peculiaridades e características biológicas, psicológicas, que foram aprimorando as etnias, as antigamente chamadas raças humanas. Deste modo, ainda hoje há aqueles que admitem que seres de outros planetas venham visitar a Terra, venham viver aqui ou venham simplesmente visitar o planeta. Aqueles que admitem que seres de outros planetas venham viver na Terra correspondem à orientação que a doutrina espírita nos dá, de que aqui na Terra o planeta recebe vários espíritos advindos de outras experiências planetárias. Aqui estão exilados de Capella, de Andrômeda, de outros sistemas que vieram para se aprimorar aqui, a limpar-se das mazelas morais que a angariaram, ao mesmo tempo que ajudaram a impulsionar o progresso do nosso planeta. Mas há aqueles que admitem seres que viajam em bólides espaciais, em discos voadores, que entram no capítulo das viagens interplanetárias, da ufologia, e nós temos que distinguir essa questão de seres que vêm de outros planetas para nascer na Terra, habitar aqui, tornar-se um terrestre, impulsionando o seu progresso, e aqueles que fazem as visitas que, nada obstante a ciência formal não tenha ainda admitido, mas que há muita crença de que seres de outros mundos possam estar penetrando a atmosfera do mundo terrestre. Raul fala das possibilidades. Não é exatamente assim, sabe que é um terreno especulativo e não cabe ao doutrina espírita a gente fazer especulações, né? A não ser trabalhar os princípios da pluralidade dos mundos habitados.
E aqui nós vamos fazer a nossa prece final, só lembrando antes da prece, que terminado aqui nossa prece, depois tem os passos, a gente oferece os passos. É um convite, não é uma obrigação, né? Para aqueles que nunca vieram, recebem, né? O amparo espiritual, o nosso auxílio, o nosso concurso que os aplicadores de passos do ponto de vista fluídico. Então, depois eu quero dar também a água purificada para aqueles que assim desejarem, tá? Então vamos. É graças a esse encontro da fé e da razão, conforme estabelece Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, aliança da ciência e da religião. O Espiritismo conseguiu fazer isso, fazer com que nós nos tornássemos criaturas religiosas, mas não religiosistas, não piegas, não fanáticas, lúcidas. A religião não são palavras que a gente diz, religiosidade é um comportamento que a gente tem. Daí então, eis a doutrina espírita, conclamando-nos hoje a darmos as mãos e a cantarmos em honra da vida a nossa gratidão ao Sempiterno e dizemos a Ele: Pai que está no céu, na luz dos sóis que brilham no infinito, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que debatem, que se estertoram neste mundo de caos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha no nosso coração, Senhor, o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens do céu, ou seja no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, mas dá-nos hoje o pão, nosso caminho, e permite que ele seja matado como trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxiliamos também, ó Pai da vida, a fim de que aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passado tenebroso, onde a iniquidade se tornou geratriz de tanta dor. Permite-nos que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, da verdade, da bondade, a igreja da renovação espiritual, da integridade moral, realize dentro de nós o altar venerando da mais excelsa caridade, a fim de que dentro dele se possa cumprir a vontade do teu inesgotável amor, mundo afora, hoje sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, que Jesus nos abençoe.